A paz do Senhor, queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui no nosso primeiro vídeo aqui do meu canal, né? Estou abrindo esse canal para falar para vocês algumas lições bíblicas, né? Começando hoje com a primeira lição do primeiro trimestre de 2025, né? Que está na apostila da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical, a que eu faço parte aqui na cidade de Ituporanga, Santa Catarina, que ela fala sobre a defesa da fé cristã, né, da CPAD, né, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e esse tema é extremamente importante, é um tema que fala, né, sobre combater as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, uma nova roupagem, e aqui foi escrita por o pastor Ezequias Soares, que é o pastor presidente lá da Igreja da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo, e ele é um escritor maravilhoso, ele fala muito sobre a apologética, que eu vou explicar para vocês o que se trata, que é a defesa da fé cristã. E aí vem a pergunta, né? Por que nós precisamos defender, né, a nossa fé? Né? Deus não precisa da nossa defesa, Deus não precisa, mas nós precisamos defender a nossa própria fé, até que, primeiramente, né, daqueles que falam contra, né, que pode estar desencaminhando alguns irmãos, né, algumas pessoas que buscam a Deus verdadeiramente, servir ao Senhor verdadeiramente, e também a gente precisa defender, né, o nosso entendimento, para que a gente não seja levado por qualquer vã doutrina falsa, né, heresias que distorcem a Bíblia, e também é importante que nós saibamos para poder explicar para aqueles que buscam ao Senhor e nos pedem orientação. Então, nós, para entendermos, sermos pastorear algumas pessoas, né, nós precisamos entender primeiramente para nós mesmos, né, e vivermos aquilo que a gente realmente fala. Então, começando a lição de hoje, né, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, o texto áureo está lá em Judas, versículo 3, né? Judas só tem primeiro Judas, né? Todo mundo sabe, eu creio que aqueles que já leram, né? O livro de Judas não é o Judas Iscariotes, né? E outra questão é que só tem um capítulo, então é aquele livro que antecede Apocalipse, então é um livro bem curto e ele só tem versículos. Então Judas, versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que em uma vez foi dada aos santos. E a leitura bíblica em classe, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei disso, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de cada ponto, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, né? Então aqui, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então já era previsto, né? Não só naqueles dias, mas nos dias de hoje, né? E até os últimos dias, que se levantariam pessoas que são falsos profetas, falsos mestres, e que não perdoarão o rebanho, né? E trazendo, né? Eles falarão coisas erradas, perversas, para atrair discípulos após si. Né? Então, uma das questões que nós precisamos entender é que aquele que busca discípulo para si está errado. Né? Ninguém é dono de rebanho algum. Né? Nós precisamos apacentar as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo e não as minhas ovelhas. Né? Hoje nós vemos igrejas disputando ovelhas. Né? Então, ovelha, né, antes de tudo, está lá em Isaías, né? Ovelha é um bicho completamente sem senso de direção. Então, nós precisamos primeiro ser ovelhas, né? E eu gostaria já de agradecer ao meu pastor Wilson de Souza, aqui na cidade de Ituporanga, Santa Catarina, um excelente pastor, um homem conhecedor da palavra, tem um grande discernimento do Espírito Santo, e agradecê-lo por ser o meu grande mestre aqui
e por me ensinar com muito amor e carinho. Também queria agradecer, aproveitando, né, a folga, para agradecer primeiro o Laudelino, né, que é o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, o qual eu amo, né, nosso pastor Wilson também, grande frequentador da nossa escola bíblica, assim como muitos, né, e o Otoniel também, que faz parte, e o nosso professor Luiz Ricardo, né, presbítero da nossa igreja, que também é um homem de grande fé, que tem se mostrado, né, um herói na fé aí, meio à aflição. Então aqui ele está mostrando que nós conseguimos entender se a pessoa é ou não um grande mestre, se ele busca para si mesmo, né? Ou se ele busca orientar aqueles para Cristo, né? Nós precisamos orientar as pessoas para Cristo. E aqui ele fala, né? Ele está falando que noite e dia admoestar com lágrimas a cada um de vocês, ou seja, veja o amor que ele está prestando, né? Por 3 anos ele não parou, né? Não cessei noite e dia de dar conselhos, né? Admoestar é dar um conselho benigno, né? Um conselho com carinho, com amor, né? Com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro 3:15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falar mal de vós, como mal de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, primeiro, né, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Então, primeiro a gente tem que trazer para a gente, né? Médico, cure a si mesmo, né? Então, primeiro nós precisamos nos curar e depois sempre preparado para responder com mansidão e temor a Deus, né? Qualquer que vos pedir a esperança que há em vós. Então, as pessoas às vezes pensam, não tem esperança na política, não tem esperança no país, na economia, não tem esperança na própria igreja, né? Tá tudo errado lá, né? E eu não sei o que fazer, né? Então, a gente precisa responder com mansidão, não com, né, tentar não ser muito incisivo, e sim responder com muito amor, né, para aqueles que estão nos esperando a razão, né, entender qual é a razão dessa esperança que há na gente, né, que para esse mundo essa esperança parece algo ilógico. E tendo uma boa consciência para que naquilo falam mal de aqueles que falam mal de nós. Então já prepara que haverão aqueles que falam mal de vós, né, de nós mesmos. Então eu, né, que sou médico, né, cirurgião, quantas vezes pessoas falaram mal de mim sem ter qualquer razão ou qualquer entendimento, pessoas que eu nunca conversei na minha vida, mais do que um bom dia e boa tarde, pessoas que falam mal de mim, né, ou falavam mal de mim. Então, que eles fiquem confundidos, né, aqueles que blasfemam contra nós mesmos, né, aqueles que falam mal da nossa fé, ou que falam mal de quem nós nos tornamos, né, que entendem a nossa vida, né, como algo que a gente esteja fazendo errado, né? E nós precisamos falar com amor, né? E Deus vai fazer conforme a vontade dele, né? Seja dando um novo coração para cada um deles, né? Ou endurecendo o coração deles. Então, não cabe a nós, né, responder na mesma altura, né? O próprio Provérbios 14, se não me engano, fala, né, que a palavra branda acalma o furor. Então nós precisamos falar, né, sempre de maneira branda com aqueles. Eu no começo da minha fé cristã também, muitas vezes eu fui muito incisivo, né, e talvez perdi a razão ou não ganhei um entendimento do irmão porque tentei responder com muita vontade, né? É algo que acontece na maioria das pessoas, né? E eu errei por tentar falar sem domínio próprio, né? Mas o Espírito Santo vai trabalhando em cada um de nós. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado a caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então aqui ele fala claramente sobre o que nós precisamos saber, né? Então falsos doutores aparecerão, falsos mestres, falsos pastores, falsos homens de Deus, né? E encobertamente, então não será nada, né? Ele vai acobertar, né, o que ele está
a mentira que está sendo dita, né? E heresias de perdição. Heresia de perdição é algo que é longe da doutrina bíblica, né? O que não tem a ver, ou é contrário, né? Ou não tem a ver, e nega o Senhor, né? Então a característica principal, ele nega que o Senhor Jesus, que é o Salvador das nossas almas, e não talvez por obras, ou talvez por coisas que você precise fazer para ser salvo, mas não é essa a verdade bíblica. A verdade bíblica é que o nosso Senhor, ele é suficiente para nos salvar, né? Ele salvou o Dimas, né? Salvou o homem da cruz, né? Que nada fez, mas reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e realmente ele mostrou que sem obra alguma a gente pode ser salvo, né? Mas também tem lá em Tiago, ele fala sobre mostre a sua fé sem ação, que eu mostro a minha com ação. Ou seja, a nossa fé não pode ser, né? Nós que temos oportunidade de exercer a nossa fé, ela precisa de um ato, você precisa mostrar o seu amor ao nosso Senhor Jesus, né? Um reconhecimento que ele salvou a sua vida, e que você agora fará aquilo que ele tem para você, e não aquilo que você quer, né? E sim aquilo que o Senhor quer para a sua vida, né? E aqui ele fala sobre essas heresias de perdição, que negará o Senhor, né? E trará sobre si, né? Ou seja, ele será responsável pela sua própria vida, pela sua própria perdição, né? Em Romanos 1, no final do primeiro capítulo, ele fala ali sobre que falsos mestres aparecerão e são contrários, querem fazer as coisas conforme a sua própria vontade. Ele fala sobre o homossexualismo, né? E trará sobre si mesmo, né? Então eles são culpados do próprio problema e tentarão convencer outros a fazer que a sua conduta é correta e a fazerem o mesmo que eles fazem, né? Então, às vezes o pessoal só lembra do Romanos 2, né, para não julgar o outro, né, porque será julgado como a si próprio, mas esquece de ler o primeiro capítulo, né, ou esquece de ler Gálatas 5, né, que fala o que há de errado, esquece de ler Efésios, né? Então você precisa ter o conhecimento bíblico para não ser levado por qualquer doutrina, né? Então essa avareza, né, fará de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais com um largo tempo não será tardia a sentença. Ou seja, a sentença não é dada por nós não precisamos dar resposta, e sim o nosso Senhor é capaz de fazer, né, aquilo, porque às vezes ele tem trabalho sobre aquela vida, né? Então a gente precisa rechaçar, né, esses falsos ensinos, né, combater qualquer tentativa à assolação da fé cristã, né? E nós precisamos posicionar, porque algumas mentiras podem acontecer até dentro da nossa igreja, né? E isso está até em Apocalipse, né? Então a gente precisa, para não ser enganado, né, por falsos profetas, nós precisamos entender quais são as características que mostram se esse profeta é realmente de Deus ou não. Lá em João 13, né, fala que o mundo saberia que nós somos discípulos quando observar o nosso exemplo de amor, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, né, se amardes uns aos outros. Então isso é algo que nós precisamos amar um ao outro para que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Então, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, porque elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, né? Confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Ali ele continua, né, que não há nada de novo embaixo do sol, lá em Eclesiastes, né? Por que ele fala que não há nada de novo debaixo do sol? Então nada que está sendo feito hoje já não foi feito no passado, né? E nada que será feito no futuro já não aconteceu no passado. Então nós conhecermos esse tipo de heresia, esse tipo de falso entendimento ou falsos mestres, quanto mais nós conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, né? A Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus, né? Ela é o nosso firme fundamento, né? E algumas igrejas, né? Mas vocês que saíram, né, de outra igreja, mas na verdade, quando a igreja ela não quer ser reformada, às vezes há uma necessidade, né? E no caso do Martinho Lutero foi necessário, né, que a igreja fosse separada, né? Porque não havia como ser universal naquele momento, né? Não digo que nós somos contrários a outros irmãos de outras igrejas, né? Mas nós precisamos mostrar, né, que a nossa fé é baseada na Bíblia, né, baseada na palavra do Senhor, e que nós precisamos ter um entendimento convergente, né, convergir para aquilo que o Senhor Jesus, né, e o Espírito Santo, ao escrever a Bíblia, né,
orientou aqueles profetas para que nós possamos ter o entendimento e buscar a salvação que é em Cristo e nada além de Cristo. Então, não é por indulgência, não é por obras que sois salvos, assim por Cristo. Então, nesse trimestre, né, ele vai mostrar esse referencial doutrinário, né, e reconhecer e passar de longe pelas heresias. Então, é dividido, né, em alguns capítulos, né, são 3 capítulos e a conclusão, que é breve. Então, eu vou tentar reduzir aqui para vocês, para não ficar muito extenso, tá? Mas a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, nós reconhecemos aqueles que buscam guiar o rebanho, então o rebanho não é dele, né? Em Lucas 15 ali, Jesus foi muito claro, né, que ele precisa apacentar a igreja de Deus. Então, né, apacenta as ovelhas do Senhor, né? Então, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, a ovelha não é de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, né? A igreja, nós somos de Cristo, né? Então, nós precisamos, né, ser apacentados e, né, quem já está mais... eu sou presbítero ainda, né, um humilde presbítero, mas já apacento algumas ovelhas, né, e se Deus permitir, né, eu tenho uma longevidade, né, e mais intimidade com o Senhor, um dia poder apacentar mais ovelhas que o Senhor tem, né? Então, como nós precisamos apacentar? Primeiro entendendo, né, esse entendimento primordial, né, e conhecendo a palavra de Deus para refutar possíveis heresias que venham se apresentar na igreja. Então, depois da minha partida, quando ele fala ali depois da minha partida, essa é uma expressão profética, né? Porque não vai acontecer apenas ali em Atos, né? Ele não vai terminar em Atos, né? Atos 20, 29, que eu estou lendo para vocês. Ali ele já está dizendo, né, que o Atos é o único livro histórico, né, que ele fala, né, uma narrativa. Ele vê que não vai terminar ali o avanço dos hereges no seio da igreja. Ali ele está falando que no futuro, né, haverá, né, falsos profetas. Então, como lobos cruéis, né, a nova tradução da Nova Almeida Atualizada fala em lobos vorazes, né? Então, 1 Pedro 5 fala, né, cuide-se, né, que o inimigo, né, o diabo, ele ruge como um leão ao nosso derredor, buscando aquele que ele possa tragar, né? Então, quando ele fala isso, realmente a gente precisa entender que o inimigo está à espreita dos nossos erros, espreita de brechas na nossa vida, de erros que podem acontecer, né? Seja financeiro, seja conjugal, seja, né, de falta de conhecimento, né? Oséias 4:6, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, né? Então a gente precisa conhecer a Deus, né, e tirar essas brechas que há na nossa vida, né, em todos os aspectos, para que o inimigo que anda em nosso derredor não possa entrar, né? Porque o nosso Senhor bate a porta, aqueles que querem o abre, né? Mas o inimigo não, o inimigo ele busca brechas na nossa vida para que ele possa entrar, né, da legalidade para nos incomodar ou até tirar a nossa salvação. Então, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Então, o falso ensino, ele aparenta até onde há um ensino verdadeiro, né? Então, nós precisamos vigiar em todas as igrejas. E havia entre o povo falsos profetas, como havia de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Então, ali em 2 Pedro 2, ele fala claramente que haverá falsos profetas e falsos mestres. Então, isso faz parte, né? E a origem dos falsos mestres, de onde eles vêm, né? Eles surgem dentro da própria igreja, dentro de vós mesmos, né? Está escrito, entre aspas, né? E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, esse discípulo após si, né, você vê que hoje a gente está vendo, né, teve o Réveillon, e aí tem gente que estava brigando, né? Fizeram uma festa milionária, cobrando e fazendo show para levar as minhas ovelhas. Aí o outro fala assim, não, eu quero a minha ovelha, né? Então, você vê na internet alguns falando de levar as suas ovelhas e outro falando de
Então a ovelha não é minha, não é do pastor Wilson, não é do pastor Ezequias, a ovelha é do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Claro que a gente tem que cuidar das nossas ovelhas, daqueles que pedem, né? Porque aquele que não pede orientação para o seu pastor, ele não é uma ovelha, né? A ovelha, ela não tem senso de direção, né? Tá lá em Isaías, né? O profeta Isaías fala que a ovelha não tem sentido de oração, né? E o próprio Senhor Jesus, quando ele estava no Sermão do Monte, Mateus 5, ele olha aquele povo, né? E ele vê como ovelhas sem um pastor, ou seja, eles estavam completamente perdidos, né? E aí Jesus, lá ali no monte, faz o famoso sermão, está em Mateus 5, 6 e 7, que é maravilhoso, né? Eu acho que todo novo cristão deveria ler, né? Pedindo para que o Espírito Santo dê a revelação daquilo que Jesus nos entregou. Então, continuando, né? Alguns eles oferecem um novo evangelho, está lá em 2 Coríntios 11, né? Um evangelho diferente, contrário ao que está na Bíblia, né? Então tem algumas igrejas que têm cartilhas, igrejas que têm novas bíblias com outras coisas, ou bíblias modificadas, né? Que não fala que Senhor Jesus é Deus, né? Então não tem, o primeiro João foi modificado, né? Então a gente precisa entender, né, que no caso aqui, né, se eu estou falando da igreja, não vou falar exatamente qual foi a igreja, mas se você perceber, você vai perceber falsas doutrinas, né, bíblias modificadas, né, bíblias que incluíram alguns livros, né, e outras bíblias que tem outras apostilas que mostram outras doutrinas que não são bíblicas ou são contrárias à Bíblia, né? Então nós precisamos ler a Bíblia, buscar a Deus, né? E realmente entender, né? Que a nossa salvação vem de Jesus e não de obras e não de questões que nós podemos fazer, né? A graça nos foi dada, né? E por isso nós mudamos a nossa conduta e nós passamos a viver para Cristo. Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele que nos orienta e Ele que nos avança. E o que é apologética? Apologética, né, que foi o termo que o pastor Ezequias aqui, ele utiliza, né, vem do grego, né? Ele é uma defesa lógica e racional da fé. Então, quando alguém vem nos perguntar, você precisa defender com a sua cognição, com a sua lógica, né? E a Bíblia, ela é completa, ela não se contradiz, né? Ela é verdadeira, ela é completa e ela nos dá tudo o que a gente precisa saber, né? Tem gente que quer saber outras coisas que não estão na Bíblia, né? Você até pode buscar com a ciência, né? Mas a Bíblia é suficiente, né? Tem gente que não leu 66 livros e quer ler livros que nem da Bíblia são, né? Então eu sempre oriento que primeiro você entenda bem a Bíblia para não cair em heresias, né? Você vai ver, hoje é o dia da internet, e a internet hoje com essa nova roupagem, você vai tem pessoas sem pastor, ou acreditam mais no pastor da internet, que tem muito seguidor, ou é um pastor que parece ser grande escritor de livros e não sabe a Bíblia exatamente. Ele acaba caindo em falsas doutrinas, não acredita no poder do Espírito Santo hoje em dia, não acredita que a nossa salvação vem só pelo Senhor Jesus, né? Não acredita ou acredita em falsas ordenanças que precisam ser feitas para ter a salvação, né? Ou até acredita em questões que nos afastam da nossa própria igreja, né? E nós precisamos viver em comunidade. Então, essa defesa lógica e racional, então nós precisamos ter entendimento, buscar a palavra de Deus e defender de maneira lógica. Então, não é algo que é só sentido, é algo que a gente precisa ter essa lógica, né? Então, ele preparado para responder com mansidão. Então, responder com mansidão, né? Está lá em 1 Pedro 3, né? Essa apologia, né? A nova versão transformadora, a NVT, aqui está também falando, né? Ele fala sobre preparados para explicá-la, né? Então, responder com mansidão, né? Eu preparar para explicar, ano passado eu li a Bíblia 365, né? Da NVT. É uma versão um pouco mais simples que a Almeida atualizada. Eu particularmente prefiro a minha Bíblia predileta King James, né? Mas é importante você ter algumas traduções vão ter essas pequenas variantes, né? Mas você precisa entender o que é importante. Você precisa saber explicar, né? Explicar a quem, né? A todo que buscar o Senhor,
de todo o seu coração. Então, como é que eu vou ter esse entendimento lógico, né? O Senhor Jesus falou que nós precisamos entender, amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Está lá em Marcos 12 e 30, né? O que é isso? Amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, né? Nós precisamos fazer de maneira intencional, buscar o Senhor de maneira intencional, buscar o Senhor com as nossas forças, né? Nós precisamos entender, precisamos acordar cedo no domingo para ir na escola bíblica, nós precisamos todos os dias de manhã acordar mais cedo para orar e ler a palavra de Deus, senão ninguém lê, passa a vida inteira, né? E você nunca leu a Bíblia de maneira completa, né? Você consegue em um ano ler a Bíblia, né? Se você ler 3 capítulos por dia, você consegue, né? Então é algo que não é difícil, né? Mas você precisa buscar o Senhor, né? De forma intencional, de nada, né? Alguns falam, eu amo a minha esposa, mas a tratam mal e nunca fazem nada por elas, né? Agora, se você realmente ama a sua esposa, você vai, né, primeiramente, não só primeiro vai sentir, mas depois você vai buscar, né, ter um tempo com ela, vai buscar fazer coisas boas para ela, vai presentear, vai, né, tratá-la bem, né, e vai querer buscar sempre a presença dela, trazer ela para próximo de você, né, ou você vai para próximo dela, e aí sim você pode dizer que verdadeiramente ama ela, né? Então, assim que a gente precisa amar a Deus com todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Por que entendimento? Porque se não for lógico, né, algumas pessoas, eu sei que o evangelho é loucura para esses que perecem, né? Mas quem é que perece, né? É uma pergunta. O meu pai, quando começou a ler, eu orientei que ele começasse a ler Mateus, e aí ele começou a ler Mateus, ele começou a ler o Antigo Testamento, e aí ele chegou assim, mas por que Deus é assim tão mal, né? Ou permite que as pessoas morrem, né? E o que eu falei para ele foi João 3,16, que é algo que a gente precisa ter na nossa cabeça e para responder, né? Deus amou tanto o mundo, né? Amou tanto o mundo que deu seu único filho. Primeiro eu perguntei para ele, você daria um dos seus 3 filhos, né, para morrer ou por alguém? Daí ele falou que não, né, nenhum dos 3. Então eu falei, pai, Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, né? Não, então eles que perecem, né? São as pessoas que não buscam a salvação, né? Mas que possam ter, né? Que tenham a vida eterna. Ou seja, ele deu seu único filho, né? Ele que era justo, perfeito, correto, né? Ele que é Deus, né? Que se humilhou, né? Veio em carne, habitou entre nós, né? Sofreu o que nós merecíamos, né? E nos deu a graça. Então é isso que nós precisamos entender para poder, né? De maneira benigna, ensinar, né, admoestar, né, então ensinar de maneira benigna aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem saber, porque tem muitas pessoas corretas ou que buscam a Deus, mas não têm a verdade à disposição ainda, a não ser que nós precisamos nos inclinar para isso. E o que a defesa de Pedro se refere, né? Ali Pedro, em Atos 22, ele é acusado, Atos 26, né? Tem o Agripa, o Festo, né? Então ele está sendo acusado, né? E ele ainda joga, naquele caso, ele joga os fariseus, os saduceus, né? Então um contra outro, e eles percebem que ali é uma facção, né? Uma divisão de entendimento e nada tem a ver com incorreções ou conduta errada de Paulo, né? E ali ele realmente é despedido por, né? Sai daqui porque isso não tem a ver com culpa, né? Nem essa acusação, né? É inconsistente. Então a gente precisa mostrar que as acusações que serão dadas contra nós serão acusações sem consistência alguma, né? E que não tem cabimento nós sermos acusados ou malditos, né? Pessoas falarem mal de nós mesmos, né? Então as pessoas não vão falar mal de nós sem esse entendimento. Então, terceiro item, por que devemos combater as heresias, né? Então, primeiro para a própria defesa, está lá em 1 Timóteo 4, né? A gente tem que ser bem informado, né? E ajudar os outros na compreensão da própria fé. Então, tem pessoas que não têm entendimento ou nos perguntam algumas coisas, né? E nós precisamos mostrar para eles, né, que ter compreensão da palavra com mais palavra de Deus, né? Não com algumas formas a gente precisa simplificar, né? Mas a gente precisa mostrar, como esse exemplo que eu dei, que a gente precisa trazer a verdade de uma maneira um pouco mais simples, antes da pessoa ter um entendimento completo.
porque existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam reconhecer a sua palavra, né? Tito 1:9, né? Então essas pessoas justas, né? Lá em Atos 10, você vai ver o Cornélio Augusto, né? É um homem justo, né? Um centurião romano, e ele busca Deus, né? E só que infelizmente ele não tem ninguém para pregar para ele, né? Então ele está reunido na casa, mas Deus é misericordioso, né? E mandou, né, para ele um grande pastor, né, e quando ele chegou na casa do Cornélio se ajoelhou, né? Ele falou: não, levante-se, né? Eu sou apenas um homem, né? E eu vim aqui pregar a palavra do Senhor Jesus, não a minha palavra, né? E naquele mesmo dia todos da casa dele ele e todos da casa dele foram batizados, né, com o Espírito Santo. Então saibam que existem pessoas sinceras que buscam servir ao nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, né, a seguir ao Espírito Santo. Então nós precisamos, né, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo serão chamados filhos de Deus, estão em Romanos 8. Então a gente precisa ser canal de bênção, né, canal da palavra de Deus para aqueles que buscam a Deus. E no último capítulo ele fala sobre as heresias, né? Então sobre seitas e heresia, né? Hereses, né, vem do grego, que significa seita, né? Então o que seria isso, né? O que seria uma seita, né? Ali ele fala em religiões heterodoxas, né? Claro que é um termo um pouquinho já desgastado, como o próprio pastor que fala, que você fala ortodoxo, né? Eu sou correto. Não, você é heterodoxo, você está falando de maneira errada. Um termo desgastado, né? Mas nós precisamos ver se aquela palavra ela é contrária à Bíblia, né? Se ela é contrária à Bíblia, é considerada uma heresia, né? Então, no Novo Testamento, né, o partido sectário, né, e nem sempre representa uma ruptura, né? Os próprios saduceus e fariseus, como eu havia falado para vocês, eles tinham, né, essas facções, né, uma divisão. Não, eu sou saduceu, né? O próprio Paulo fala: eu sou fariseu, filho de fariseu, né? Então quando ele vai ali no Sinédrio, né, quando ele vai ser acusado, né, ele fala: eu sou fariseu, filho de fariseu. Então eram secções de entendimento, né, do judaísmo, né, que é diferente, né? Nós não somos uma facção do judaísmo, né? E essa separação, né, ela acontece muitas vezes por entendimentos diferentes, né? E isso muitas vezes precisam ser entendidos, né? Mas a igreja precisa ser convergente, né? E essa convergência, ela vem pelo conhecimento bíblico, né? Ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus, né? Porque ali tem tudo que nós precisamos. Algumas questões são ideológicas, né? A igreja usa terno e gravata, a outra igreja só usa camisa preta, a outra igreja prefere, né, a cor de parede, a outra igreja tem fumaça, né? Cada um tem seu entendimento, né? Mas isso não é em si heresia. Heresia é aquilo que afasta a palavra de Deus, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é diferente ou contrária à Bíblia, tá? Então, essa heresia, né, distorce os pontos principais da doutrina cristã, né? Então, algumas delas, lá que está lá em Gálatas, né, ele fala: Gálatas insensato, você quer voltar à própria circuncisão, ou seja, você quer voltar à lei, à velha lei, né? A lei que não há sentido, né? Porque a lei ela foi dada para aqueles que pecam, não para aqueles que são bons, né? Então a lei é para quem é incorreto, né? E o mais grave erro diz a divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus, né? Então, para concluir, os apóstolos responderam, né, àqueles opositores da fé que estão no Novo Testamento, né? Mostra essa luta que aconteceu e vai acontecer até os últimos dias, né? E nos últimos dias muitos serão enganados, né? Muitos que a princípio poderiam ser salvos. Então, batalhar pela fé uma vez foi dada aos santos, tá lá no 3º versículo do livro de Judas, né? Então, finalizamos com essa pergunta, né? Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então, será que nós nos posicionamos, nós tentamos falar da palavra de Deus, assim como esses hereges têm se levantado para falar inverdades, coisas que não são verdadeiras, ou tentar desviar alguns irmãos que já estão no caminho da verdade bíblica? Então, nós precisamos fazer mais, né? Porque a nós
foi dado o papel, né, de levarmos a palavra de Deus. Né? Em Lucas 10, o nosso Senhor Jesus, ele fala claramente, né, com aqueles 70 que foram enviados, ele fala como que nós devemos proceder, né? Vai de casa em casa, não precisa levar muita coisa, né? Se quiserem ouvir, você fica lá e fala a palavra de Deus. Se não quiser ouvir, bate seus pés, que nem a poeira fique naquela cidade. E você vai, né, e cuide que haverão, como você serão jogados como ovelhas no meio de lobos, né? Então ali Jesus vai explicando, né? Ele fala, ó, Betsaida, ó Corazim, se Tiro e Sidom tivesse o testemunho que vocês tiveram. Ele continua, né? E eles começam a ficar felizes pelo fato assim, em teu nome nós expulsamos demônios, né? E aí Jesus ele fala assim, olha, eu vi Satanás cair do céu, né? Então ali Jesus vai mostrando que tipo, o que é a expulsão de um demônio do que ele fez. Então primeiro, né, primeiro você fique feliz por seu nome estar escrito no livro da vida. Então isso é o que a nossa felicidade é, estar com o nosso nome escrito no livro da vida, porque Jesus já fez, né, a sua plena obra na cruz do Calvário, né? O que nós precisamos fazer agora ele fala, né, os reis dariam tudo para estar aqui, para ter um dia do que vocês estão aqui, né, ouvindo a palavra do próprio Senhor Jesus, né? Aí veio se eu não me engano, um saduceu, e ele pergunta, né, qual é a obra mais importante? Daí Jesus fala, diga você, né? Daí ele fala, amar a Deus, qual é a lei mais importante? Ou seja, era a discussão da secção que eles tinham lá, qual é a lei, né, das 612 leis, né? Qual é a lei mais importante? E aí ele fala, não, a lei mais importante é amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Então essa é a principal coisa que nós precisamos, né? E aí depois Jesus, e aí qual é a outra lei, né? A segunda lei, daí ele fala, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, né? Quem é meu próximo, né? E aí Jesus explica claramente, né? Então, nós precisamos fazer mais pelo nosso Senhor Jesus, nós precisamos entender da nossa fé, né? Nós precisamos ler a Bíblia, buscar a Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, pedir a sua presença na nossa vida, né? Nós precisamos distinguir, né? Ter discernimento do Espírito entre falsos profetas, falsos pregadores que parecem saber muita coisa, né? Mas não creem no poder do Espírito Santo, falsos pregadores que têm muita luz, têm muita fumaça, mas não têm a palavra do Senhor. Não que isso seja um impedimento, mas também que isso não seja atrativo, né? Então, nós precisamos distinguir, o povo de Deus precisa entender, né? Primeiro pela nossa conduta e depois pela própria palavra, né? A nossa fé precisa ser racional, precisa ser, né, o nosso sacrifício precisa ser racional. Nós precisamos entregar ao nosso Senhor Jesus tudo aquilo que Ele nos pede, né? Então, eu agradeço, né, a vocês por terem assistido esse vídeo, eu espero ter acrescentado, né? Será o primeiro vídeo, né, de alguns, então se vocês tiverem gostado, curtam, né, compartilhem com quem você acha que essa mensagem vai acrescentar, né? E se vocês não concordam com alguma coisa, né, vocês podem comentar aqui, né? Eu posso fazer novos vídeos, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre um assunto em particular, né? E é uma grande honra de estar aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, né? Ser convidado também a ser professor da Escola de Teologia aqui em Ituporanga, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, também me coloco à disposição. Deus abençoe, né? Desejo a cada um de vocês um 2025 cheio da presença de Deus na vida de cada um de vocês. Forte abraço.